Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dobras cutâneas. Esses são os adipômetros, os instrumentos que nós utilizamos para ferir as dobras cutâneas. Aqui nós temos alguns exemplos: o Cercoff científico e o Sescorf clínico. E aqui nós temos mais alguns exemplos de adipômetros nacionais. Então, nós vamos começar com algumas instruções gerais para a aferição das dobras cutâneas. É importante lembrar que essas medidas sempre devem ser realizadas do lado direito do corpo. Primeiro, nós sempre vamos verificar se o adipômetro está calibrado, e depois nós vamos identificar e marcar o local no corpo a ser medido. Depois, vamos segurar a prega formada com os dedos polegar e indicador da mão esquerda a 1 centímetro acima do local marcado. Depois, pinçar a prega com o adipômetro exatamente no local marcado. Depois, vamos manter a prega entre os dedos até o término da ferição, e a leitura deve ser feita em até 4 segundos. Agora vamos começar a falar um pouco sobre as dobras. A primeira vai ser a prega cutânea tricipital. Ela é a prega cutânea mais utilizada na prática clínica e, sozinha, pode ser utilizada para estimar como está o percentual de gordura total do paciente. Ela não dá um valor exato, mas pode ser utilizada para estimar se o tecido adiposo está em excesso, se está adequado e etc. E para isso é utilizado o cálculo de adequação da PCT, da prega cutânea tricipital. E essa é a fórmula do cálculo, e vamos explicar ele melhor nos próximos slides. Então, para começar essa fórmula, nós temos PCT obtida em milímetros. Para ter isso, nós vamos fazer uma ferição, e depois nós vamos fazer a segunda ferição e depois a terceira ferição. Nós vamos fazer a soma desses resultados e dividir por 3. E nisso, nós vamos ter a nossa PCT obtida, e é esse o valor que nós vamos colocar nessa fórmula. E para a segunda parte da nossa fórmula, nós precisamos da PCT percentil 50. Para isso, nós vamos olhar na tabela de distribuição em percentis da prega cutânea tricipital, segundo o gênero e idade, de acordo com Frisancho 1990. E essa é a tabela. Ela é dividida em idade e sexo. Aqui está apenas um pedaço da tabela, por isso tem só o masculino, mas tem o feminino também. Então, nós vamos olhar na idade e sexo do nosso paciente e vamos lá no número 50, que é o percentil 50. Aí nós vamos pegar o valor e colocar lá na fórmula. Aí nós vamos dividir a PCT obtida, que nós calculamos, e dividir por esse PCT percentil 50 que nós pegamos na fórmula. Vamos multiplicar por 100, aí nós conseguimos nossa adequação da PCT. Depois de obter nosso resultado de adequação da PCT, nós temos que classificar. E para classificar, nós podemos utilizar a tabela de Blackburn e Thornton 1979 e Frisanch 1981, ou a tabela de Lee e Niemann 1993, que são essas duas tabelas que estão aqui embaixo. Agora, antes de entrar em mais detalhes sobre a aferição das dobras cutâneas, é importante falar sobre o ponto médio da circunferência do braço. Para encontrar ele, nós precisamos localizar dois pontos, o acrômio e o olecrano. O acrômio é um ponto que fica perto do ombro. Seguindo a linha da clavícula, a gente consegue encontrar ele. E o olecrano é o ossinho que fica no final do cotovelo. Aí, quando nós encontrarmos esses dois pontos, a gente vai marcar eles, aí a gente vai medir a distância entre eles. Aí a distância entre eles a gente divide por 2 e marca esse ponto no braço também. Aí, em vez de fazer a circunferência do braço, a gente vai, para fazer a prega cutânea tricipital, levar esse ponto para a parte de trás do braço, e para fazer a prega cutânea bicipital, a gente leva esse ponto para a parte da frente do braço. E esse é o ponto médio da circunferência do braço. Agora nós estamos prontos para falar sobre a prega cutânea tricipital, já que ela usa o ponto médio da CB. Ela é feita nele, na parte posterior do braço. Nesse local, nós vamos fazer um leve pinçamento e aplicar o adipômetro em um ângulo reto, com o braço relaxado e solto. A gente pode pedir para o paciente relaxar e contrair o músculo do braço, pois pode ajudar a distinguir o músculo da gordura. A prega cutânea bicipital também utiliza o ponto médio da CB, na parte da frente do braço. O braço deve estar estendido com a palma da mão voltada para fora. Então, na parte anterior do braço, deve-se fazer um leve pinçamento e aplicar o adipômetro em um ângulo reto com o braço relaxado e solto, lembrando sempre de fazer a leitura em menos de 4 segundos. Agora, nós vamos para a prega cutânea subescapular.
O indivíduo deve estar com os braços e ombros relaxados, como mostra na imagem. O local a ser marcado deve ser 2 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. Para facilitar encontrar a escápula, que é esse osso que eu mostro na imagem, pode-se instruir um indivíduo a dobrar o braço para trás, como também é mostrado na imagem, porque facilita encontrar o ângulo. Mas na hora de aferir, é importante pedir para o indivíduo abaixar os braços, já que eles devem estar relaxados e soltos na hora da aferição da dobra. Na prega cutânea suprailíaca, existem 2 meios de encontrar o ponto para se iniciar a aferição. O primeiro é que a aferição é feita na metade do distanciamento do último arco costal e a crista ilíaca, seguindo a linha axilar média, e a prega sempre é realizada na diagonal. Isso significa que, encontrando a última costela e a crista ilíaca, se mede a distância, aí você divide essa distância por 2, e esse é o ponto em que a prega é medida. O outro meio de se encontrar o ponto para iniciar a ferição tem como base a linha média axilar, pegando a prega imediatamente à crista ilíaca com o dedo indicador. A prega também é realizada na diagonal. Então, nele, você segue a linha axilar média até a crista ilíaca e quando você encontra a crista ilíaca, você pega ela com o dedo indicador e já pega a prega imediatamente. Agora nós vamos falar um pouco sobre quando não é aconselhável realizar as pregas cutâneas. O primeiro exemplo é pessoas que apresentam tecidos mais flácidos ou facilmente compressíveis, como é possível ver na primeira imagem, que é o exemplo de uma pessoa idosa. Ou naquelas pessoas que têm tecidos não facilmente deformáveis, que são muito firmes, como exemplo de pessoas obesas, nas quais a gordura pode ser firme devido à dieta e os músculos mais flácidos, tornando a diferenciação difícil, como é possível ver na segunda imagem, que mostra a diferenciação da prega realizada em uma pessoa eutrófica e em uma pessoa com obesidade. Isso pode levar em problemas na obtenção de medidas fidedignas. O segundo exemplo é após os 40 anos, já que pode acontecer uma superestimação do músculo e uma subestimação da gordura. Por isso, o uso das pregas cutâneas deve ser utilizado com cautela. Também não é aconselhável em grandes obesos, já que há limitação de alguns aparelhos. Nesse caso, é mais aconselhável utilizar circunferências e bioimpedância. Também não se aconselha ferir as pregas quando a temperatura do corpo está elevada ou logo após atividades físicas, já que o deslocamento de fluidos tende a aumentar a espessura das dobras cutâneas. Também não se deve ferir as pregas dentro de uma semana antes do período menstrual até o final deste. Outra coisa que pode acontecer são erros na ferição, e o que pode causar isso é avaliador não treinado. Os avaliadores não treinados têm 10 a 20% de erro na ferição, já os treinados têm 5% de erro. O tipo de equipamento também pode causar erro, por exemplo, os equipamentos de plástico. Outra coisa que pode ocasionar erro é a localização incorreta do ponto a ser medido. E essa foi a aula de hoje. Muito obrigada!